água de chá, águas tânicas, black water, ou como eu li recentemente em um dos comentários, um termo que eu gostei demais, águas morenas. Eu achei bem bonito esse último termo. São alguns dos variados nomes e termos que a gente pode encontrar para descrever e caracterizar a água dos aquários tomados pelo ácido tânico, pelos famosos adorados ou odiados, muitas vezes, taninos, que a gente cultiva deliberadamente ou sem querer querendo em nossos aquários. Há quem goste, há quem deteste, há quem faça de tudo para colocar esse efeito dentro do aquário e há quem faça de tudo e mais um pouco para não ter esse efeito dentro do aquário. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os taninos, de onde vêm, para onde vão, como tê-los, como evitá-los em nossos aquários, prós e contras. Fica aí comigo até o final para a gente desenrolar essa ideia sobre os taninos. Falou? Fala, polvo! Rick Gama aqui. Eu estava aqui pensando antes de gravar a introdução como que existem determinados assuntos no aquarismo que causam divisões na comunidade aquarística. E esse é um dos assuntos que tem essa característica e eu não sei se é uma característica do brasileiro de ficar se dividindo em time A, time B, mas aqui quem defende o tanino de fato defende com unhas e dentes, assim como quem detesta a presença dos taninos faz questão de demonstrar esse ódio pelo tingimento das águas. É impressionante essa capacidade que o brasileiro tem de escolher um lado e defender esse lado com tanta veemência. É aquela mesma história de gente que prefere frio e prefere calor. Chega a ser ofensivo a afirmação contrária de um para o outro. E isso acontece também nos aquários, na comunidade aquarística. Tem gente que odeia taninos no aquário, tem gente que adora e busca várias formas de acrescentá-los no aquário. Tem gente que gosta pelas características visuais que o tanino traz para o aquário. Eu particularmente sou desses, eu gosto bastante de um aquário com água tingida, mas também gosto de aquários com água cristalina. Depende muito da temática, pelo menos essa é a minha opinião. Gosto de aquários com taninos, gosto de aquários sem taninos, depende do tipo de aquário que eu estou montando. Mas principalmente, quem gosta de taninos, busca nos taninos as suas características e capacidades químicas que são proporcionadas na água aonde a gente adiciona algum elemento que libere o ácido tânico. Traz muitas vantagens químicas para a água e muitos benefícios importantes que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente aqui nesse vídeo. Em contrapartida, também tem a galera que não gosta muito do aspecto visual que ele traz. Eu já escutei lá na loja diversas vezes clientes questionando o porquê a água de determinado aquário, onde tinha a presença de troncos, estava suja. E aí lá vai o Rick Gama explicar o porquê aquela água não está suja, mas somente tingida, e explicar os benefícios que aquilo traz. E mesmo assim, notar nas feições do aquarista ou do aspirante a aquarismo discordâncias quanto a seu aspecto visual e, com expressão negativa, rejeitar a ideia de ter os taninos no aquário. Cada um tem a sua preferência, cada um tem o seu gosto e cada um monta o aquário conforme a sua vontade, desde que o bem-estar animal seja levado em consideração. Para mim é o que importa. Se você gosta do aspecto visual dos taninos ou não, é uma questão totalmente pessoal do aquarista. Eu posso dar a minha opinião particular e pessoal. Eu acho um aquário black water bem bonito. É o que eu acho. Aquele aspecto mais sombrio, mais obscuro, mais natural, dependendo do tipo de montagem, eu acho bem interessante. Eu acho bem bonito, bem charmoso, mas de fato não é um aquário para todos. E
de fato, eu recomendo que, se você quer ter um aquário com taninos, experimente ter também um aquário sem os taninos. Tudo uma questão de experiência. Aqui eu tenho, a maioria dos meus aquários, eu tenho presença de taninos. Aquele aquário especificamente, depois eu mostro ali com mais detalhes, ele tem muitos taninos dissolvidos e ele tem um aspecto muito legal que eu gosto bastante. Ainda está em fase de montagem, as plantas ainda estão crescendo, mas ele já tem uma coloração da água que eu gosto bastante. Traz traz um tom mais intimista, mais natural. Eu gosto muito. O meu Wallstad já foi muito mais tingido que isso. Os provedores de tanino daquele aquário têm perdido um pouquinho as suas capacidades de tingimento da água. E ele está num tom mais ameno. Eu tenho outro aquário ali que tem o tanino bastante forçado e um paludáriozinho ali que é muito escuro de tanino e eu gosto bastante. Enfim, são várias tonalidades. Mas de onde que vem? De onde a gente tira esse pigmento? Como que a gente faz para tingir essa água? Consequentemente, sabendo como fazer para a água ficar tingida de taninos, você vai acabar descobrindo também como evitar que elas fiquem tingidas por taninos. Bom, os taninos normalmente a gente adiciona no aquário com materiais do hardscape principalmente. A presença de madeiras é a principal influência que traz taninos para dentro dos nossos aquários. As madeiras têm bastantes taninos na sua composição. A maioria das madeiras que se utiliza dentro do aquário. Cuidado aí, gafanhoto, não vai colocando qualquer madeira que você encontra por aí dentro do seu aquário. E sobre madeiras, a gente pode gravar um outro vídeo sobre especificamente madeiras. Tá dizendo quais madeiras são legais para colocar dentro do aquário, quais evitar, quais os benefícios, quais as características, o que você pode fazer de errado, o que você pode fazer de certo em relação a isso. Não vamos entrar em detalhes sobre as madeiras utilizadas no aquário, da onde vem, de que árvores são. Mas, se você compra madeira em uma loja específica de aquarismo, na maioria das vezes, se for uma loja bem séria, você pode confiar naquela madeira e pode colocar ela sem medos dentro do seu aquário. Você vai ver por aí muitos fóruns e muitos blogs de discussão e muita gente falando até no YouTube sobre tratar a madeira para colocar no aquário. Quais as intenções de tratar essa madeira antes de pôr no aquário? Muitas vezes as principais intenções têm justamente a necessidade de remover grandes partes dos taninos disponíveis nessas madeiras para que elas não tinjam demais a água do aquário. Esse é o principal motivo pelo qual as pessoas tratam os troncos, além de questões de biossegurança também, eliminar possíveis patógenos e doenças que possam estar impregnadas nessa madeira. Principalmente quando ela é coletada da natureza, algo que eu não recomendo se você não tem um pouquinho de conhecimento sobre madeiras e sobre a relação delas com o ambiente aquático dos nossos aquários. Mas o tratamento das madeiras normalmente tem esse objetivo, a diminuição deliberada das quantidades de taninos que tem presente, pelo menos nas partes mais superficiais dessa madeira, que é da onde o aquário tira a sua coloração mais morena. Eu adorei esse termo, águas morenas. Eu vou usar para sempre. Parei um pouco a edição porque eu senti cheiro de calma cocada. O que acontece? Eu acho que eu esqueci de mencionar que alguns aquaristas procuram uma água mais cristalina e mesmo com a presença de troncos, né, ele quer a beleza de um tronco dentro do aquário, mas ao mesmo tempo ele quer uma água cristalina por conta da eficiência luminosa, da penetração da luz na água. Então, aquários plantados onde o cara deseja ter a beleza do hardscape com um tronco, ao mesmo tempo que ele precisa da eficiência luminosa, ele precisa ter uma água com o mínimo possível de tanino, porque o tanino vai acabar filtrando a luz que entra nessa água.
Isso a gente pode reparar até nos biótopos, né? Nos ambientes naturais, da onde a gente se inspira em muitas vezes para montar os nossos aquários. Os biótopos onde tem muito tanino, tem pouca planta ou nenhuma planta submersa, né? Então tá aí mais um dos motivos pelo qual a galera às vezes não gosta de taninos na água. Também pelo fato dele filtrar bastante da luz que você precisa para nutrir as suas plantas. E eu percebi isso agora que eu estava pegando uns takes dos meus paludários, né, que são bem escuros, e eu não coloco plantas, né, obviamente, não coloco plantas nas partes de baixo, muitas vezes, porque, a não ser que seja uma planta, assim, de crescimento mais lento e que suporte um pouco mais regiões sombrias, por exemplo, as anúbias, já tive bastante anúbia em paludário por causa disso, porque elas suportam mais essas regiões sombrias, beleza? E até é melhor até para elas por causa das algas, né? Não acumular alga por cima das folhas e a pouca luz que entra, ela já consegue dar uma se virada ali. É o ideal? Não é o ideal? Cara, até hoje, para mim, funcionou bastante usar anúbias e microsorums em ambientes bem sombrios, tá? Bem sombrios não quer dizer a ausência total de luz, legal? Tem luz, mas não precisa de tanta coisa assim. Eu reparo que, beleza, o crescimento pode ser um pouco mais lento, mas tem também as questões de ser um pouco mais saudável em relação às algas. Enfim, isso daí é coisa que você vai testando, aprendendo e experimentando e tirando as suas próprias conclusões. Na minha, sempre tive aquários bem sombrios com esse tipo de planta. Mas plantas mais exigentes realmente vão reclamar bastante se essa luz entrar muito filtrada. Então, por isso que não é muito comum você ver esses aquários mais black water com plantas. Fechou? Então tem mais esse motivo aí. Você achou que eu não ia citar isso, né, Cocada? Citei. Lembrei aqui e citei. Fechou? Continua aí com o vídeo que eu estou editando. Mas não é só daí que vem a coloração de chá para os nossos aquários. Existem várias outras formas de conseguir essa coloração. Tem gente que usa pinhas, cones, vagens e, como eu gosto muito de madeiras, obviamente, mas eu gosto bastante de uma folha que, inclusive, o Henrique Strabelli me ajudou bastante na coleta dessas folhas. Eu tenho a árvore aqui perto de casa, bem pertinho, só que a minha região é muito poluída, então eu evito bastante. Na verdade, eu nunca pego folhas da minha região aqui, onde tem muita movimentação de carro, muitos poluentes. Eu evito muito, na verdade, eu não pego folhas daqui, da minha região. Eu procuro pegar essas folhas de catapa em regiões mais para o interior daqui de São Paulo, onde eu tenho certeza que tem pouca movimentação de carro e aí vai ter poucos poluentes dispostos nessas folhas. Mesmo assim, existe uma série de tratamentos que a gente faz para purificar essas folhas antes de utilizar no aquário. E essa galerinha aqui, ó o barulhinho. Essas são as folhas de catapa. Eu vacilei de não ter gravado esse vídeo antes, quando as folhas estavam um pouquinho mais frescas. Mas eu vou colocar a imagem aí para vocês verem. Olha só, essa daqui está um pouquinho mais fresca que essa. Que está um pouquinho mais fresca que essa. Que já vai ficando com a cor bem bonita. E essa daqui está quase começando a ficar boa para a gente utilizar no meu aquário. Eu ainda não tenho folhas boas para serem utilizadas no aquário, mas vocês acompanharão a mudança da coloração dele aí conforme forem se desenrolando os próximos programas. Mas eu utilizo essa folha para conseguir o tingimento da água do meu aquário. Folhas de catapa. Tem gente que chama de folha de amendoeira, amendoeira da praia, amendoeira indiana, castanhola. Existem vários nomes aí utilizados para essa planta invasora. Inclusive, ela tem vários métodos de invasão. Uma delas é a própria dispersão marítima. Pedaços da planta acabam flutuando pelo mar e acabam parando em outros lugares e
se tornando espécie invasora. Enfim, é só um ponto de curiosidade. Mas existem, de fato, várias formas de conseguir os taninos para dentro dos nossos aquários. A minha intenção com os taninos não se dá somente pelo aspecto visual, que eu gosto bastante, mas também pelas suas características químicas, que para mim são bem interessantes. E, na verdade, mesmo se ela não tingisse a água, eu as utilizaria por esse motivo principalmente, pelas suas características químicas que ela pode fornecer para a água do nosso aquário, seus benefícios químicos. Esses aspectos químicos das folhas ou das madeiras, do ácido tânico, o que isso influencia quimicamente na saúde dos nossos animais e do nosso aquário num geral. Quando a gente escuta o termo tanino, na verdade a gente está se referindo a um ácido chamado ácido tânico, presente na composição das folhas e madeiras naturais que a gente utiliza ou não dentro dos aquários. O tanino é o que dá aquela coloração de chá para o seu chá, por exemplo. A coloração vem de vários compostos da planta a qual você está utilizando para fazer o seu chá, mas principalmente dos taninos presentes nessas plantas. Assim como o café também é pura sopa de tanino que você está tomando, o tanino do café. E para quem toma café, sabe o poder de tingimento que tem os taninos do café. Tinge bastante, não é mesmo? Da mesma forma, vários taninos encontrados em vários tipos de madeiras e plantas têm essa capacidade de tingimento. E é daí que vem aquela coloração que a gente gosta bastante ou não, da presença desses taninos. Os taninos, apesar de a gente utilizar troncas e folhas para ter esse efeito dentro do aquário, saiba que os taninos estão presentes em todos os vegetais. Em determinadas proporções, é claro, mas na média, 50% do peso seco de folhas é determinado pela presença do tanino, principalmente das folhas. Pelo tanino ser algo natural, a maioria dos animais tem familiaridade com a presença dos taninos na água ou no seu ambiente a qual ele está sendo submetido ou no seu ambiente natural mesmo. Os animais estão habituados com a presença desse elemento na água ou no ambiente. Eles não representam perigo para a maioria dos animais que a gente tem em aquários, paludários, aquaterrários e afins. Normalmente esses animais, para a criação deles, a gente tem a preocupação de imitar os biótopos, fazer biótopos, imitar o ambiente natural o qual eles são encontrados. E na maioria das vezes, seja lá um anfíbio que você esteja criando, ou um réptil, ou um peixe, se você vai imitar o biótopo a qual ele é encontrado, se ele tem essa característica, você vai se preocupar em arranjar taninos para ambientar esses animais. Os taninos não são de fato perigosos para os peixes ou animais que você está tentando manter dentro do seu terrário ou do seu aquário. Na verdade, eles trazem muitos benefícios químicos e biológicos para os seus animais. Mas calma lá, não vai lotando aí seu aquário de folhas secas e madeiras a fim de trazer benefícios para os seus peixes. Vamos com calma. Toda e qualquer mudança tem que ser gradual, com um pezinho no chão. Vai devagar para você não prejudicar ao invés de ajudar o seu aquário. Qualquer mudança radical traz desconforto para os animais e até para você mesmo, ok? Então vamos com calma. Os taninos ou ácido tânico proveniente das folhas e madeiras, eles têm a característica básica de alterar condições químicas da água em vários níveis. Começando pelas características químicas da água, os taninos têm a capacidade de alterar principalmente o pH e o GH da água do seu aquário, normalmente trazendo esses níveis para pontos mais baixos da tabela de comparação. Então você tem que tomar muito cuidado para adicionar os taninos na água do seu aquário, se o seu aquário já está em funcionamento principalmente, e se os seus peixes já estão acostumados com a água sem os taninos, cuidado quando você for introduzir os taninos, principalmente com camarões, que são bem sensíveis a flutuações em parâmetros químicos da água. Como são elementos que podem abaixar o pH e o GH,
eles têm impactos importantes no desenvolvimento dos seus animais, inclusive nas características reprodutivas, principalmente. Só lembrando, características de segurança, qual madeira utilizar, qual folha utilizar, principalmente se você vai coletar da natureza, esse tipo de assunto eu vou trazer em outro vídeo, beleza? No geral, eu não recomendo que você colete nada da natureza, ok? Mas se de repente você tem uma árvore no seu quintal, caiu lá um galho dessa árvore e você quer saber se esse galho pode ser utilizado ou não dentro do seu aquário, eu vou deixar isso aí para um outro vídeo. Suavão? Então aqui a gente só vai tratar dos benefícios e das características de galhos, folhas, raízes e afins que você encontra em lojas específicas do aquarismo, ok? Existe em vários lugares a possibilidade de você comprar esse tipo de material, inclusive pela internet, tá? Você já está aqui me assistindo, não custa nada depois desse vídeo você abrir uma outra abinha do Mercado Livre ou de qualquer outro site de sua preferência e dar uma procurada em troncos e raízes e folhas que você pode utilizar dentro do aquário, beleza? Mas o assunto sobre coleta vamos tratar em um outro vídeo. Tá, mas agora você me assustou, Rick. Quão perigoso é isso? Quão perigoso é você adicionar uma madeira ou folhas no aquário a ponto disso apresentar mudanças significativas na água do meu aquário? E isso depende, cara, depende do tamanho do seu aquário em relação à quantidade de material que você está utilizando, ok? Então, assim, também não é lá tão perigoso assim você colocar esse tipo de material no seu aquário. Vai trazer mudanças, mas isso vai depender bastante do tamanho do aquário aí que você está trabalhando, principalmente em relação ao tamanho do material e o peso do material que você está utilizando. Vai gerar algum tipo de mudança e você tem que ficar esperto com isso, principalmente nessa relação volume do aquário versus peso, massa do material que você está utilizando, mas no geral não costuma ser tão perigoso assim. É que eu não duvido que tenha gente que pegue, sei lá, um punhado de umas 10 folhas como essa daqui e bote num aquário aí de 100 litros. Não precisa de tudo isso. Uma, duas folhas no máximo. Uma folha dessa daqui para um aquário de 100 litros eu já acho bastante coisa mesmo. Já vai trazer os benefícios que eu procuro com a inserção dessa folha aqui, os benefícios químicos e biológicos que eu procuro. E também depende da tratativa que você tem com isso. Eu, por exemplo, não faço tratamentos de fervura nas minhas folhas. Então elas têm uma capacidade de tingimento muito maior do que folhas tratadas com fervura, ok? Que também é um assunto que vai ficar para outro vídeo, como tratar as folhas e troncos. É um assunto muito complexo, muito grande e também muito polêmico, porque cada um tem uma receita, né? Como sempre, e cada um defende a sua receita como sendo a melhor do mundo. Então essa questão de tratamento de troncos e folhas vai ficar para um vídeo específico sobre esse assunto. O que vai defender bastante o seu aquário de grandes mudanças, tanto no pH quanto no GH, é a característica da dureza dos carbonatos que você mantém no seu aquário. Eu estou devendo um vídeo sobre dureza dos carbonatos, né? O famoso KH ou KH para os mais íntimos. Dependendo do KH que você mantém no seu aquário, folhas e troncos não vão representar assim grandes mudanças nesses parâmetros de GH e pH da água do seu aquário. Num artigo que eu estou lendo aqui sobre o assunto, diz que o KH superior a 5 já evita qualquer tipo de queda relacionada à utilização de folhas e troncos e raízes com taninos no aquário. O KH tem essa capacidade de neutralizar os ácidos. É ele que mantém o seu aquário tamponado, estável, por causa dessa característica que ele tem de neutralizar os ácidos, incluindo os provenientes do ácido tânico, vindo dos seus troncos, raízes e folhas. Bom, então a gente espera, quando a gente utiliza os taninos, que tenham alguma influência desejada ou não, muitas vezes tem que ver isso daí também,
nessas características de pH e GH. Ele tem a tendência de deixar a água mais mole e a água mais ácida. Isso deve ser levado em consideração ao tipo de aquário que você tem. Se você gosta do aspecto de troncos, leve em consideração que nem todo peixe vai gostar dessas características químicas que o tronco proporciona. Beleza? Por exemplo, não é muito comum, não é muito usual, porém não é impossível você ver por aí aquários de ciclídeos africanos utilizando raízes, troncos e folhas. Como eu disse, não é muito usual, não é muito comum, mas não é impossível e gosto é gosto, beleza? Inclusive, eu já vi aquários bem bonitos com raízes e tendo ciclídeos africanos como protagonistas aí desses aquários. Fica um aspecto bem interessante até. Fora do comum, fora do padrão, coisa que eu gosto bastante. Mas tem que ver aí como estão sendo mantidos os parâmetros químicos da água desse aquário. Provavelmente, o aquarista, se ele for experiente, ele tomou medidas para neutralizar os ácidos provenientes dos troncos ou raízes utilizadas nesse tipo de montagem, onde tem peixes com preferências alcalinas ou neutras em relação à presença desses galhos ou raízes. Normalmente um tratamento antes de ser utilizado no aquário já resolve boa parte dessas questões, além de manter elementos que tamponem essa água para um KH mais elevado, para manter a segurança desses outros parâmetros do GH e do pH. Então leve em consideração essa questão. Se você gosta do efeito que dá o tronco ou a raiz no seu aquário, o aspecto visual, leve em consideração também que você tem que combater, de certa forma, as características químicas que esses elementos podem trazer para o seu aquário. Características essas que são muito bem-vindas para aquários amazônicos, por exemplo. Principalmente aquários amazônicos, onde o ambiente natural proporciona grandes quantidades de taninos. Peixes da bacia amazônica são beneficiados naturalmente pela presença dos taninos, tanto no aspecto comportamental quanto no aspecto da saúde do animal também. Comportamental porque o tingimento da água traz certos confortos para determinados tipos de peixes, por exemplo, tetras neon ou acarás bandeiras e acarás discos e outros tipos de ciclídeos americanos encontrados da bacia amazônica têm preferência por águas mais escuras em relação ao seu comportamento. Os peixes vão ficar mais tranquilos, mais seguros nesse tipo de ambiente. Traz a segurança para eles, traz benefícios para seus aspectos de camuflagem ou de comunicação visual, como a gente observa nos bandeiras. Os bandeiras não têm, como a gente observa nos tetras neons. Os neons não têm essa coloração à toa. Eles, no ambiente natural deles, onde a água é bem carregada de taninos, eles utilizam isso para a comunicação visual. Tem um papel importante na comunicação visual nessas águas escuras, assim como tem peixes que preferem ser mais discretos e se camuflar, tirando proveitos dessa tonalidade da água. Então, um dos benefícios da presença de taninos dentro da água do aquário tem essa relação com os aspectos comportamentais dos animais. Os animais ficam mais tranquilos, estes que tiram proveitos conquistados pela evolução deles no ambiente natural, proveitos de segurança comportamental. Beleza? Então esse é um dos benefícios de tingir a água do seu aquário, trazer mais tranquilidade para o seu peixe. Sim, agora vamos de fato para os benefícios químicos que os taninos podem trazer para a água do aquário. O primeiro deles, que eu acho mais importante, e esse é o objetivo principal, o qual eu utilizo taninos, é justamente isso: as propriedades antioxidantes, bactericidas e fungicidas que os taninos podem trazer para a água do aquário. As propriedades antioxidantes que o tanino tem quando entra em contato com o organismo dos peixes trazem essa proteção contra os radicais livres, né? A questão antioxidante.
a troca de íons para equilíbrio dos radicais livres. Isso proporciona longevidade para o seu animal. Seu peixe vai viver mais, basicamente isso. Ele vai ser jovem por muito tempo. As questões antioxidantes trazem esse benefício, longevidade e boa saúde para o seu animal. O seu animal fica mais saudável e consegue, assim, sendo mais saudável, mais forte, combater sozinho diversas doenças oportunistas do aquarismo. Essas doenças não vão chegar nem perto desses animais por essas questões de bem-estar. Peixe saudável, peixe tranquilo, confortável, tem essa questão bem fortalecida. São animais mais fortes e resistentes a diversas doenças. Então, o principal objetivo que eu tenho com os taninos é justamente isso: a proteção bactericida, fungicida e antioxidante. É isso que eu procuro, além da coloração que eu acho bonita. Ainda alguns artigos citam que os taninos melhoram a imunidade, estimulam o crescimento e aumentam a vida útil dos animais. Os animais vivem mais, basicamente isso, por questão dos vários benefícios que o tanino traz. Também alguns estudos indicam a melhora e o aumento na taxa de reprodução dos animais, dos peixes. Diversas questões que o tanino pode trazer de benefício, né? Se o peixe está mais tranquilo, se ele tem a saúde em dia, se ele não está infectado por nenhum parasita, por nenhuma doença oportunista, por nenhum tipo de patógeno bacteriano ou vírus, enfim. Se ele não está doente, se ele está gozando de plena saúde, obviamente ele vai ficar bem confortável e bem tranquilão para dar aquela namorada básica, aquela gratinada. E aí, se reproduzir bastante nos nossos aquários. Reprodução, normalmente, embora tenha uma galera aí falando que reprodução no aquário é coisa de perpetuação da espécie, que o animal está fazendo de tudo para ter próximas gerações e que, na verdade, o estresse está gerando... Cara, cada conversa que a gente vê no aquarismo, que pelo amor de Deus. Enfim, é de comum senso, de bom senso, inclusive, que as pessoas caracterizem a reprodução no aquário como uma característica básica de que o seu peixe está confortável, ok? O seu peixe está confortável, ele vai se sentir à vontade, tranquilo, para dar aquela namoradinha e reproduzir. Entendeu? Isso é um comum senso. Pode ser que determinadas espécies estejam acostumadas a, em algumas ocasiões, correr para reproduzir, porque algum estresse ambiental está sendo gerado. Existem essas espécies, com certeza. Por exemplo, os peixes das nuvens, que identificam que a seca está chegando e que os níveis de água estão abaixando. Isso gera um estresse no animal e uma preocupação no animal em reproduzir logo para manter as próximas gerações, já que a seca vai fazer as matrizes morrerem. E somente os ovos, que são adaptados para suportar esses períodos de seca, vão se manter vivos para continuar a espécie. Existe essa questão do estresse? Existe. Olha, eu já engatando o assunto de outro vídeo, num vídeo sobre tanino. Isso é consequência do TDAH e dos cocadas por aí. Calma, cocada. A gente sabe disso, só que a gente vai tratar em outro vídeo. Suave? Eu só citei aqui a questão do bem-estar, que proporciona na maioria dos peixes conforto tamanho a nível dele acabar reproduzindo. Então, no geral, calma, cocada, no geral, reprodução dentro do aquário significa que o peixe está bem, ok? Então, como a presença dos taninos gerou resultados do aumento quantitativo e qualitativo das reproduções dos animais estudados, se caracteriza que ele tem melhoras nas taxas de reprodução. Inclusive, muitos reprodutores usam a castanhola ou a catapa como provedor desse bem-estar animal, ok? Não só pela coloração, mas principalmente pelas ações antifúngicas, que vão evitar que os ovos, principalmente peixes que fazem postura de ovos, evita que os ovos sejam fungados, ok? Então tem gente que usa a catapa como elemento antifúngico na reprodução, mas os benefícios vão além dessa questão
antifúngica. Trazem benefícios também para as matrizes, né, de bem-estar, tanto no aspecto visual, né, ele poder ter tranquilidade com um ambiente mais escurinho, mais intimista, mais cômodo, tipo um motelzinho mesmo, né, de luzinha mais amena. É basicamente isso. O peixe fica mais tranquilo e as questões químicas proporcionadas por essas folhinhas trazem aí benefícios quantitativos nas reproduções dos animais. Uma coisa interessante que eu não sabia é que algumas espécies tiram proveitos interessantes da presença dos taninos. Por exemplo, é citado em um dos artigos que eu li para gravar esse vídeo que eles melhoram o metabolismo dos camarões. Sabia disso? Eu não sabia. Os taninos possuem macroelementos e oligoelementos que desempenham um papel vital e importante no metabolismo dos camarões e ajudam na equidise, ajudam na troca da pele, pode dizer assim, a troca do exoesqueleto do camarão, além de facilitar os processos de aclimatação por vários motivos, né? De novo, pela tranquilidade gerada pelo aspecto visual, pela presença de protetores químicos e biológicos que os taninos podem trazer. Eles geram bem-estar animal, e aí bem-estar animal vai ajudar bastante os camarõezinhos a se adaptarem ao novo ambiente. E vai ajudar, e também os camarões ficam coletando partículas e comendo, que é muito legal. Inclusive eu vou pôr lá no Alstad também um pedacinho de folha para melhorar isso daí para os meus camarões. Existe aí um mito de que os taninos previnem o desenvolvimento de algas no aquário. Sim e não. É porque assim, eles não têm uma ação direta química contra a aparição das algas. Eles não são combatentes químicos contra as algas, o que se acredita por aí. Na verdade, a questão anti-algas vem através do tingimento da água. Então não adianta você colocar um tronco, uma raiz tratada que não vai tingir a água do seu aquário com a intenção de combater as algas do seu aquário. Isso não vai acontecer, beleza? O combate às algas vem pela questão da filtração da luz que entra no seu aquário. Então a água tingida vai impedir um pouco a entrada de luz no seu aquário, na coluna d'água, e assim vai prejudicar o desenvolvimento das algas. Então tem que tomar um certo cuidado também com o desenvolvimento das plantas, ok? Não vá escurecer demais a água do seu aquário se você tem plantas dentro dele, como o que vai acontecer aqui nesse aquário. Eu vou tingir um pouquinho a água dele, mas eu não posso exagerar, porque eu tenho plantas. E aí eu não posso prejudicar a absorção de luz das plantas, certo? São plantas de baixo metabolismo, mas precisam de luz. A Vallisneria consegue se virar subindo até a superfície, coletando luz, mas eu tenho plantas mais baixas ali que vão precisar de luz, né? Então eu não posso abusar nesse sentido do aspecto colorimétrico que vai alcançar esse aquário, beleza? Então leve isso em consideração também. Se você tem muitas plantas, você tem que tomar certos cuidados com a presença dos taninos na água, principalmente se você tem plantas de alto rendimento que precisam bastante de luz. Então aí é bem justificável você fazer aquele belo tratamento nessa raiz ou tronco que você quer utilizar no seu aquário. Além disso tudo, a decomposição desses materiais de madeiras, folhas, eles trazem uma opção sustentável e natural de alimento alternativo para alguns seres do seu aquário, principalmente camarões, alguns alevinos. Cascudos se alimentam bastante das madeiras, ficam ali um tempão raspando e dando novas características e novas aparências para as madeiras submersas dos nossos aquários. Então os cascudos se alimentam bastante raspando esses taninos, raspando partículas de madeira, e até alguns micro-organismos, bactérias, microvermes, micro-organismos importantes, ou não também às vezes, para a manutenção, para boa manutenção da qualidade da água dos nossos aquários. Então acaba sendo uma fonte alternativa de alimento para essa galera aí. Bom, e os contras, né? Eu falei sobre as questões positivas e as questões negativas de se ter taninos na água. Cara,
Questões negativas basicamente se resumem em opções estéticas, né? Tem gente que não gosta de águas morenas, gostam da água mais cristalina, ou simplesmente porque esse aspecto visual não combina com a proposta de montagem do aquário que você está fazendo. Tem essa questão. Então esse é um contra do tanino, que ele tinge a água. E aí pode não ser da sua preferência ou pode não combinar com o que você está fazendo. Ou até pode atrapalhar certos processos, como o que eu citei sobre plantas. Como ele filtra a entrada de luz, certas plantas não vão gostar nem um pouco dessa questão. Então tem que se levar em consideração isso também. Ele reduz o pH, o que não é desejado para determinados tipos de montagens, ok? Então, principalmente se você tem ciclídeos africanos, você tem que tomar esse cuidado de contrabalancear essa redução do pH. Então, a gente já viu que aumentando o KH da água, você já evita bastante que esse tipo de material tenha influência nessa questão química da água. E aí, se eu não gosto dessa água tingida, o que eu posso fazer para conseguir evitar que a minha água seja tingida pelos taninos? Eu quero os benefícios químicos do tanino, mas eu não quero a característica visual da água cor de chá, a água morena. O que eu posso fazer para evitar isso? Você pode utilizar de carvões ativados. O carvão vai sequestrar esse pigmento da água e vai deixar a sua água cristalina. O problema é que não dura muito tempo. O tanino está sempre sendo dissolvido na água, continuamente. E o carvão ele fica saturado. Então, com o tempo, você tem que trocar o carvão diversas vezes até você diminuir bastante. Isso demora muitos meses, diminuir as quantidades de taninos. Eu já fiz experimento de deixar um tronco sem tratamento nenhum, pegado da loja, colocado no aquário, tingiu, deixou a água preta, maravilhosa, black water mesmo. E aí depois de uns 6 meses comecei a notar, com as trocas parciais de água, que começou a diminuir o tingimento de forma significativa depois de uns 2 anos. Mas parar definitivamente de tingir a água não para nunca. Tá? Sempre, conforme a madeira vai se decompondo na água, que demora bastante, vai liberando acesso aos taninos das partes mais internas da madeira. E aí nunca para de tingir a água. Ela sempre vai ficar um pouquinho amarelada. Você pode usar polímeros, né? Como o Purigen, por exemplo, para fazer a captura dos taninos. A vantagem é que o Purigen é renovável, então você pode fazer o processo de renovação do Purigen ao invés de jogar fora, como acontece com o carvão, e ter que repor mais carvão. O Purigen tem essa característica. Satura, quando ele satura, você faz a renovação dele, bota ele de volta no aquário, e aí você vai ter sempre o sequestro dos taninos, mantendo a água mais cristalina possível. Uma dica importante quando você for utilizar Purigen, tenha 2 kits de Purigen. Um para ser utilizado no momento no aquário e outro de reserva. E aí quando você tira o principal para a renovação, você coloca o reserva para fazer o trabalho até que o principal seja renovado. E aí você vai fazendo essa troca. Enquanto um está sendo renovado, regenerado, o outro está lá trabalhando. E aí você vai manter a água do seu aquário sempre cristalina, ou o mais cristalina possível, né? Eu acho que tem um bom efeito sim a utilização do Purigen. Você pode fazer a cura dessa madeira, né? Aí tem vários processos para fazer isso. Lá na loja, na Pet Hobby, todas as madeiras eu já deixo todas submersas. Elas chegam na loja, eu já mando todo mundo para a água, por 2 motivos. Primeiro, para não pegar cupim. Segundo, para que já vá fazendo esse tratamento, diminuindo os taninos, já que a maioria dos aquaristas não gostam da água escura. Olha só, essa galhada aqui acabou de chegar do fornecedor, tá? Sequinha. E ela precisaria de um tratamento, né? Eu tenho aqui raízes, né? Raízes, essas são raízes negras. Eu tenho essa daqui que é um outro tipo de madeira, eu não lembro o nome. Enfim, mas são madeiras específicas para aquário, olha que bonito, ó. Você fica olhando, imaginando um monte de montagem, né? Principalmente com essas raízes, né? As raízes têm
reentrâncias bem legais. Ó, que legal. E aí o que acontece? Questão dos taninos. Eu vou colocar essas raízes aqui naquele aquário ali, ó. Você vê que não tem plantas. Tem uma fauna aí majoritariamente amazônica. Temos muitos bandeiras, tem bastantes mesmo, é que eles se escondem bem. Ó, tem muitas bandeiras. Tem muitos tetras, tem alguns cruzeiros. E tem alguns barbos, mas tudo bem. Tem esses troncos que já estão aí, e percebam, esse tronco já está aí e nem está atingindo tanto assim a água, certo? Não está atingindo muito a água, porque eles já estão aqui há algum tempo. Como estão acabando os meus troncos, esse é o aquário onde eu coloco os troncos que chegam aqui. E aí eu vou fazer algum tratamento aqui nesse tronco, Rick? É claro que não. Eu vou pôr eles direto na água. O tratamento deles vai ser esse mesmo, já no aquário. Qual que é a ideia aqui? Eu gosto dos taninos, tá? Eu gosto muito dos taninos. Então, a intenção é atingir mesmo essa água. E ao mesmo tempo, duas questões. Eu protejo esses troncos de infestação de cupins, porque na loja tem cupim. Então aqui eles vão ficar livres desses cupins. Se a pessoa quiser usar ele seco em casa, aí ela vai tirar da água, levar para casa, deixar secar e tudo mais, beleza. Agora, como a maioria usa dentro do aquário, ele já vai estar meio que pronto. Olha que bonito esse. Quando a pessoa levar, já vai estar semi-tratado, né? Ou às vezes já tratado, como esses que já estão aí, ó, há um tempão, mergulhados. Outra coisa que eu vou fazer também é aumentar a temperatura aqui do termostato. Eu vou ligar o termostato aqui para que ele ajude nesse processo. Então eu vou deixar ele aqui no meio do caminho. A temperatura mais alta ajuda a liberar os taninos com maior velocidade. E aí, estou colocando ele hoje. Vamos ver se no dia que eu for editar esse vídeo eu já tenho algum resultado dos taninos aqui para mostrar para vocês. Beleza? Alguns troncos já são mais pesados, já conseguem afundar, outros vão boiar, que por um tempo é normal que eles boiem mesmo no começo, tá? Deixar eles boiando aí. Depois que eles afundarem, aí eu me preocupo com o layout. Por enquanto, deixa eles boiando aí para eles encharcarem. Depois deles encharcados, aí a gente se preocupa com organizar eles aí para eles ficarem apresentáveis, certo? Olha só, no dia seguinte já começou a afundar algumas madeiras já, e a água já está um pouquinho mais escura. E olha os bandeiras onde se enfiaram, é entre as galhadas. Isso dá um abrigo muito legal para eles, eles ficam muito confortáveis. Certo? Olha que bacana. Faltam bastante ainda para afundar, mas eles vão afundando com o tempo e vão tingindo a água, deixando as águas morenas. Então eles já vão tirando aí os taninos na água que eu tenho lá de aquários preparados para isso. Então eu já tiro benefícios, obviamente, dos taninos para os meus peixes, principalmente peixes amazônicos. Então eu loto os aquários de peixes amazônicos com madeiras, e isso já vai me trazer várias vantagens. E também já tiro essa questão do tingimento da água para os aquaristas que na maioria não gostam de água tão escura assim. E como eu citei já aqui, trocas parciais. Conforme você vai fazendo troca parcial no seu aquário, a água vai ficando cada vez menos tingida pelos taninos. Mas demora um pouco. Se você pega ela in natura e coloca no aquário, vai demorar um bocado aí. Como eu citei, a partir de uns 6 meses de submersão começa a ter algum resultado de diminuição.
Mas se você fizer os procedimentos de fervura, de tratamento do tronco, tem gente que usa sal, enfim, tem um monte de magia negra aí para fazer a madeira parar de soltar taninos. A gente pode tratar sobre essas magias negras em outro vídeo, como eu já falei aqui. Aí muita gente me pergunta essa questão, inclusive, quanto tempo? Cara, não tem como determinar. Cada tipo de madeira, mesmo que seja a mesma madeira da mesma árvore, as concentrações de taninos ali podem ser diferentes entre uma parte da árvore e outra parte da árvore, dependendo de várias questões, de sazonalidades. Enfim, cara, não tem como determinar quanto tempo exatamente o seu aquário vai parar de produzir esse tingimento, ok? Então, se isso te preocupa bastante, faça os processos de cura da madeira, de tirar esses taninos lá com as bruxarias que eu já citei aqui, né? Fervura, sal, produtos e tudo mais, beleza? Tem lá suas maneiras de fazer isso. Eu não me preocupo muito com isso, então eu até gosto das águas morenas. Bom, como já deu para perceber, eu vou ter que gravar mais vídeos sobre o tanino. Já deu para notar isso. Vou ter que gravar vídeos sobre como tratar as madeiras para tirar o excesso, ou para tirar totalmente, né, o máximo possível do tanino, de forma que ele não tinja a água do meu aquário. Tratamento de folhas de catapa antes de utilizar para os seus fins antifúngicos e como coletar essas folhas e tratar elas antes de pôr no aquário. Materiais que eu posso utilizar para proporcionar os taninos do meu aquário. Então não tem só troncos, raízes e folhas. Existem frutos também, vagens. Existem outras coisas que podem trazer taninos. E aí eu vou tentar pegar um pouquinho de cada desses materiais aí e trazer alguma coisa legal aí futuramente em futuros vídeos, beleza? Tem muitas coisas que tingem a água, trazem os mesmos benefícios. Eu acho que tem gente que usa até pinha, né, para tingir a água do aquário. Enfim, tem vários materiais aí que trazem benefícios e trazem outras características também para o aquário. Bom, eu acho que é isso. O vídeo hoje é um pouco mais simples, um pouco mais básico, mais prático, mas que dá abertura para assuntos um pouco mais trabalhados e mais complexos aí pela frente, beleza? Então, cara, eu não gosto do tipo de vídeo tudo sobre tal assunto, tudo sobre tanino. Cara, não dá para abordar tudo sobre determinado assunto em um vídeo, pelo menos não com qualidade. Você pode passar por cima de determinados pontos, mas não dá para abordar tudo, beleza? Então você não vai ver muito eu fazendo esse tipo de vídeo aqui, tudo sobre tal peixe, tudo sobre tal coisa. Não vai ter. Normalmente vai acontecer isso que aconteceu aqui nesse vídeo. Vou trazer o assunto que provavelmente vai trazer ramificações para mais 2, 3, 4, 5 vídeos aí pela frente, beleza? Não dá para tratar tudo sobre determinado assunto em um vídeo só. Não deixem de acompanhar esse canal para saber sobre os próximos assuntos relacionados ao tanino, sacou? Bom, espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo de hoje. Não se esqueçam de toda aquela coisa que eu sempre digo. Curtam, compartilhem, comentem nesse vídeo e principalmente se inscrevam nesse canal para acompanhar mais vídeos como esse daqui, que trazem assuntos diferenciados, fora aí dos padrões. Se eu te ajudei de alguma forma, considere me ajudar também aí fazendo uma doação através do botãozinho, que é um coraçãozinho com um cifrão no meio. Através desse botãozinho, você consegue fazer uma doação a partir de R$2, que vai me ajudar bastante a manter esse canal no ar e a me manter motivado a trazer mais vídeos como este. Se você gosta bastante do canal, considere também fazer parte do canal como membro, clicando no botãozinho que tem aqui por baixo, escrito Seja Membro. Através desse botão, você vai ter acesso a vantagens exclusivas para membros do canal, vídeos exclusivos, lives exclusivas e principalmente o nosso grupo do Telegram, que tá bem legal, beleza? Chega, né? Tchau! Ai, minhas castanholas, viu?